Bom dia, meninos e meninas, como é que vocês estão? Espero que bem, saudade de todos. É, Antes de tudo e mais nada, eu queria falar que é possível que esse vídeo esteja com um certo chiadinho aí no fundo, um barulhinho, mas é coisa do microfone do meu computador mesmo, então eu vou tentar projetar a voz e falar o melhor e mais alto possível, tá? Para facilitar o entendimento de vocês. Bom, bem-vindos então à minha aula de pós-médio. É, Essa aula é um pouco diferente, né? À distância, por conta desses dias aí que nós temos vivido. E essa aula de pós-médio, gente, ela consiste no seguinte: mesmo se nós estivéssemos na escola, agora no mês de maio, nós estaríamos estudando o mês das profissões, ou seja, nós estaríamos tendo contato com diferentes profissões, diferentes formações que nós íamos levar para vocês, para que vocês pudessem é, conhecer melhor, tirar algumas dúvidas, né, sobre determinadas áreas, mercado de trabalho, campos de atuação e etc. E aí, o objetivo dessa aula, dentro desse mês das profissões, é falar um pouco sobre a minha formação de teatro especificamente, e não a formação de professor de língua portuguesa. Eu achei interessante trazer essa formação do teatro, da arte e educação em si, porque é diferente, né, para vocês conhecerem algo mais distante aí da realidade de vocês. Bom, pra gente começar, coloquei aí uma fotinha minha trabalhando, né, como ator num espetáculo que eu fiz da Alice no País das Maravilhas. E aí eu coloquei artes cênicas e arte educação. Então eu vou trazer alguns conceitos, mostrar algumas fotos. Então vai ser uma aula bem curta, não vai ser nada maçante, viu? Antes que vocês desistam aí de assistir, apertem o pause no YouTube, fechem a aba e vão fazer outra coisa. Essa aula não é muito longa e é mais comentários gerais. Eu vou mostrar algumas fotos, vou trazer alguns conceitos para tirar algumas dúvidas, beleza? Vamos começar então com o seguinte: muitos não conhecem esse termo artes cênicas, não conhecem exatamente o contexto, né, o conceito disso, e conhecem mais por teatro, né? Então eu vou esclarecer uma dúvida que é muito simples, que é basicamente a mesma coisa, viu, gente? Então, trazendo aí um conceito, deixa eu procurar aqui uma canetinha. Trazendo aí um conceito do que é artes cênicas, basicamente teatro, tá? Então, as artes da cena, né? A arte de encenar, que a gente conhece mais por teatro. Então, basicamente, é a mesma coisa, tá? Como funciona esse curso, né? Nossa Senhora, deslizou aqui. A coordenação motora tá zero. Como é que funciona esse curso? Enfim, as instituições que são oferecidas, né? Respondendo algumas dessas perguntas que são mais clássicas aí, algumas dúvidas. Esse curso, gente, ele é um curso de graduação, tá? Um curso qualquer, como qualquer outro de graduação, de universidade. Ele tem a duração de 4 anos. É um curso que tem em várias instituições federais do país, tá? Então, já entrando aqui no quesito instituições, aqui em Goiás nós temos apenas na UFG, na Universidade Federal. Inclusive, uma observação interessante com relação ao curso de artes cênicas da UFG, que foi onde eu me formei, né? Que o curso de artes cênicas, quando eu entrei na UFG, ele tinha esse nome, ele chamava Artes Cênicas, e ele oferecia duas modalidades diferentes, que nós vamos falar daqui a pouco. Tinha ficado mais bonito se eu tivesse pintado assim, né? Ele oferece duas modalidades diferentes que eu vou falar daqui a pouco. Oferecia até então. E hoje, atualmente, o curso de artes cênicas ele é específico para professores de teatro. Então vocês vão entender daqui a pouco nas modalidades o que eu estou querendo dizer com isso, tá? Então, para a gente retomar aqui e resumir esse slide, como eu falei, eu não quero me alongar. Vou até trocar a cor disso daqui. Calma. Então nós temos o conceito, que eu já expliquei,
né, o que que são as artes cênicas, que basicamente é a arte do encenar, a arte da cena, popularmente conhecido como teatro, né? Ele é um curso de graduação, uma faculdade como qualquer outra, com duração de 4 anos. Ele é oferecido em várias instituições federais, né, ou seja, públicas do país. Aqui no nosso contexto do estado de Goiás, ele é ofertado na Universidade Federal de Goiás, a UFG, que foi onde eu me formei. Mas vale lembrar, gente, que aqui em Goiás nós temos algumas outras instituições de formação de artes cênicas também que oferecem cursos técnicos, né? Não cursos a nível de graduação, mas cursos técnicos, como o Basileu França, o Gustav Ritter, que é uma escola de arte também, que oferece não só teatro, mas música, dança, né? Outras formações de outras linguagens da arte. Mas nós estamos falando aqui de um curso de graduação, de um curso de universidade, onde no caso a UFG que oferta aqui no nosso estado. E as modalidades são as que nós vamos falar a partir de agora, um pouco mais sobre cada uma delas, que é uma grande dúvida geralmente para quem vai escolher ou não o curso, ok? O que são essas modalidades, né? As modalidades que são oferecidas. Eu coloquei aqui de baixo para cima, na verdade, para a gente ir entendendo. Nós já vimos no pós-médio, né, nas nossas primeiras aulas do pós-médio, as diferenças entre cursos de licenciatura e cursos de bacharelado, cursos técnicos, né, cursos à distância, que inclusive agora nós estamos aí todo mundo vivenciando bastante, né? Nós vimos isso nas aulas teóricas de pós-médio, então isso aqui não vai ser dificuldade para vocês. Mas vamos retomar algumas coisas, né? O que é mesmo a licenciatura nesse contexto? O que é uma licenciatura? A licenciatura, gente, é um curso formado para a formação de professores, né? Então, uma pessoa licenciada é uma pessoa que tem licença para a sala de aula, uma pessoa que tem autorização para dar aula, né? Daquela área específica, daquela formação específica. Então, eu tenho a licenciatura em artes cênicas, onde no caso eu vou formar um professor de teatro, né? Ah, mas quer dizer então que o professor de teatro ele não pode ser ator também? Ele pode ser ator também, claro que ele pode. Só que para ele ser ator especificamente, nós temos a formação do bacharelado. Então nós vimos nas aulas de pós-médio, nas aulas teóricas, que o bacharel ele é aquele formado para atuar na sua área, né? O bacharel em direito, o médico, enfim, o engenheiro. É o mesmo caso aqui nas artes cênicas. O bacharel em artes cênicas, ele é o quê? Ele é um ator, né? Um ator de teatro, um ator de TV, um ator. E o licenciado, ele é o professor de teatro, né? O que significa essa siglazinha diferente aqui que nós não sabemos do que se trata? Eu coloquei ela porque eu quero trazer a minha própria experiência para contar para vocês. O que acontece? Quando eu entrei na universidade, eu não tinha muita pretensão de dar aula. Acreditem, viu, gente? Eu não tinha muita intenção de ser professor, não. Eu acabei indo para a sala de aula, assim, circunstancialmente, e acabei me apaixonando pela sala de aula inacreditavelmente. Então, o que acontece? Quando eu entrei na universidade, eu escolhi a modalidade bacharel. Ou seja, a minha vontade na época era apenas ser ator. Eu não tinha vontade de dar aula de teatro. O que aconteceu comigo? Eu fiz o curso de bacharelado, né, a modalidade de bacharelado, que tem a mesma duração, viu, gente? Tanto o bacharelado quanto a licenciatura são 4 anos de faculdade. Então, eu fiz o bacharelado. Quando eu terminei, me formei, etc., eu precisei ir para a sala de aula, né, por uma questão até mesmo financeira. Eu precisei ir para a sala de aula e eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? Porque eu preciso ir para a sala de aula, eu não tenho licenciatura, como é que vai funcionar isso? Quando isso acontece, para as pessoas que fazem bacharelado e elas precisam ou querem, sentem vontade de ir para a sala de aula, já existe um programa, que é esse aqui,
tá? Um programa de formação de professores, de uma formação pedagógica. Então, olha só a sigla, PROFOP, Programa de Formação Pedagógica, que nada mais é, gente, que um curso de um ano em que você faz as disciplinas específicas da licenciatura, que são disciplinas de educação, e você que até então era bacharel, passa então a ter uma formação para a sala de aula, uma licença para a sala de aula, que foi o que eu fiz. Então olha só que interessante, eu me formei em bacharel, fiz os 4 anos normal lá de faculdade, vi a necessidade depois que eu me formei de fazer uma licenciatura por questão de mercado de trabalho, e eu fiz então esse programa, que é um programa de formação pedagógica, que é um programa que me oferece um compilado de disciplinas de educação em apenas um ano de curso, e após um ano de curso, e após isso eu pude então vir para a sala de aula oficialmente. Interessante, né? Bem bacana. E essa possibilidade do Profop foi uma coisa que nós não chegamos a falar nas aulas de pós-médio presenciais, então achei bacana trazer isso aqui para vocês. Ok, vamos para frente. Como então que funciona esse mercado de trabalho para as duas áreas? Eu coloquei aqui a licenciatura e o bacharelado, né? Especificamente porque aqui na fotinha, e toda hora eu tenho que colocar caneta, gente. Aqui na fotinha da licenciatura eu tenho uma aula de teatro, né? E aqui na fotinha do bacharelado eu tenho uma peça de teatro acontecendo. Então olha só, o meu campo da licenciatura é o meu campo específico da sala de aula, né? Da aula do teatro em si. Que ela pode ser, gente, num contexto da escola, né? Ela pode ser na escola, como eu dou aula de eletiva de teatro no Sudoeste, ou ela pode ser em algum curso de teatro, em alguma escola de arte, não interessa, tá? Nós estamos falando de sala de aula teatral, então isso pode acontecer em qualquer contexto. E aqui eu tenho o bacharel, que é o ator, né? Que a formação dele é basicamente em interpretação teatral, em atuar. Então é isso que ele quer fazer. Esses dois campos de trabalho, de mercado de trabalho aqui em Goiás especificamente, como é que eles funcionam, hein? A licenciatura, que é a sala de aula, ela ainda é mais bem quista, assim, mais bem aceita. A possibilidade do mercado de trabalho, de encontrar trabalho com a licenciatura é maior. Isso aqui em Goiás, tá? Estou falando especificamente aqui no contexto do nosso estado. Porque o bacharel, ele tem que focar especificamente na interpretação e o nosso mercado artístico, cultural em Goiás ainda é um pouco escasso, tá, gente? Então aí falando sobre isso, foi inclusive por isso que eu, que era bacharel, me vi um pouco obrigado, necessitado a migrar para a licenciatura, por uma questão de mercado de trabalho mesmo, porque a sala de aula ainda é mais ampla a possibilidade, justamente por escolas como a nossa, né, que oferecem o ensino integral, onde o aluno tem essa possibilidade de ter essas oficinas artísticas, né, as eletivas artísticas. Então acaba que o meio da sala de aula ele é maior, é mais amplo, é mais abrangente do que o meio teatral, o meio cultural que o bacharel trabalha, tá? Então eu trouxe aí esse exemplo de mercado de trabalho. Daqui a pouco, agora no final do slide, eu vou mostrar para vocês algumas fotos minhas, pessoais, de ambos os mercados, tá? Que eu atuei aqui em Goiás, desde que eu me formei, para exemplificar isso, para visualizar melhor para vocês. Mas é basicamente isso com relação ao mercado de trabalho. Antes que a gente parta então para essas imagens e comente-as um pouco, o que é esse conceito de arte e educação? Eu quis finalizar com esse conceito de arte e educação porque é um conceito que aqui em Goiás, especificamente nós, artistas e professores, arte educadores, acreditamos bastante, né? E esse conceito, gente, de arte e educação, ele tá justamente na... Oh meu Deus, cadê a seta, gente? A caneta. Ele tá justamente na forma como nós, professores, arte educadores, acreditamos na arte como um fator primordial na vida de um indivíduo, na vida de um aluno, na formação de um cidadão.
essa imagenzinha que eu trago aqui, ela traz a, a multiplicidade da arte, né? Ela tem um pouco de cada linguagem ali, ela traz um pouco das artes visuais. Então é importante a gente entender a arte. Nós, educadores, queremos transmitir essa informação, essa imagem para vocês, de que nós acreditamos na arte como fator decisivo e de sensibilidade do indivíduo, do aluno, né, de formação de opinião, de caráter e de não só arte, né? A gente está falando num contexto geral aí de todas as disciplinas, principalmente do nosso contexto da escola integral, né? Que nós temos aí o nosso projeto de vida, o próprio pós-médio, que é essa disciplina que é tão importante na formação de vocês que estão aí ensaiando para a vida adulta. Então a arte educação ela consiste em formar esse indivíduo, em formar o caráter do aluno por meio da arte, seja ela através da música, através do teatro, através das artes visuais, artes plásticas, através da dança, né? De qualquer linguagem que a arte nos permita, nos proporciona. E então a educação através da arte ela é fomentada na escola integral também através aí das disciplinas eletivas, né, que são as oficinas. Nós temos, por exemplo, o teatro, né, que não é exatamente uma disciplina, mas está nas eletivas, está no cardápio das eletivas. A escola proporciona o aluno a ter esse contato, né? Então eu quis trazer um pouco sobre a arte e a educação para a gente fechar com chave de ouro aí esse conceito do curso de artes cênicas, da minha formação especificamente, que eu estou comentando e falando aqui um pouco para vocês hoje, tá? E aí eu cheguei então nas fotos, eu trouxe as fotos porque eu quis exemplificar visualmente os mercados de trabalho da minha profissão, tá? Do profissional de artes cênicas. Então eu achei interessante trazer, porque eu vou mostrar, não são muitas, e a gente vai comentando um pouco, eu vou falando um pouco sobre a aplicabilidade de cada mercado de trabalho que essa imagem traz, tá? Então eu tenho, por exemplo, essas primeiras imagens são imagens de trabalhos meus, né, como ator. Então eu trouxe também de diferentes segmentos que eu trabalhei. Então esse segmento, por exemplo, é um segmento de musicais infantis, que é uma coisa que eu gosto bastante. Quem já trabalhou comigo sabe que eu gosto de musicais. E eu comecei com os musicais infantis, que é um mercado de trabalho relativamente flexível aqui no estado de Goiás. Então essa foto é uma foto do musical Mágico de Oz, que foi um dos meus primeiros trabalhos assim que eu me formei. Pra quem não tá me reconhecendo, gente, eu sou esse espantalho aqui, tá? Deixa eu fazer uma... que bonito. Eu sou esse espantalho aí. Então esse segmento é o segmento do bacharel, né? Que eu estava até então trabalhando enquanto ator e não enquanto professor, dentro dessa vertente, dentro desse gênero do teatro musical infantil. Assim como aquela foto que está lá no começo do nosso slide, né? A primeira foto do Alice no País das Maravilhas, né? O Chapeleiro Maluco, também é uma foto da mesma época, do mesmo segmento dos musicais infantis que eu fiz. Para a próxima foto, eu coloquei uma me maquiando, que é um processo bem interessante assim, para nós atores, e que é esse processo de se maquiar, de vestir o figurino, de fato instalar e viver o personagem. Esse aqui também era um musical infantil, então eu achei essa foto bacana porque ela exemplifica bem assim, a minha sensação enquanto ator, assim, quando eu estou em processo de criação do personagem. Esse também é um segmento do musical infantil, também é um segmento do bacharelado, né? É um trabalho do ator. E vamos pra frente. Aqui, gente, eu amo essa foto, ela é muito engraçada. É uma foto que já muda um pouco o gênero, né? Apesar de ainda estarmos no segmento do bacharel, aí já parte para um gênero diferente, que é a comédia, que quem me conhece sabe que eu gosto bastante também, que é a comédia. E essa peça, olha que bonita que eu estou. Essa peça, eu sou essa aqui, ó. É uma comédia em que eu vivi uma mulher dos anos 60, 70.
enfim, uma mulher de época, não lembro bem a época. E eram três amigas, inclusive as três que estão aqui são homens, viu gente? São três atores homens. São três amigas fofoqueiras e aí elas são meio que narradoras da história e basicamente elas ficam a história inteira sentadas nesse banco da praça contando, narrando a história sobre o ponto de vista fofoqueiro e exagerado delas. Então é uma comédia muito legal, muito engraçada que eu fiz também, que já fui aí entrando para dentro desse segmento da comédia, que é, enfim, algo que eu adoro também fazer. Quem me conhece sabe. Vamos para frente. Eu trouxe essa foto porque eu achei interessante mostrar esse segmento do bacharel enquanto mercado de trabalho. Essa foto é a foto de um cartaz de publicidade de uma peça e ela exemplifica bem essa questão do mercado de trabalho do ator em Goiânia, que isso foi uma comédia que eu fiz também com o grupo de comédia Os Inoxidáveis. E nós fizemos uma comédia e nós trabalhamos por conta própria, criamos roteiro, ensaiamos, dirigimos, produzimos, enfim, contamos com alguns apoios culturais com relação a patrocínio, etc. Mas foi um projeto independente, de um custo relativamente baixo e de um retorno financeiro um tanto quanto estável, né? Porque quando a gente faz esse tipo de trabalho, a gente precisa de um público, a gente precisa de parceiros financeiros e apoiadores, patrocinadores, etc. Então é uma foto que exemplifica bem essa questão do mercado de trabalho do ator em Goiás, né? Que quer trabalhar especificamente com o teatro. Então eu trouxe aí esse cartaz que eu achei legal. Eu tinha cabelo na época, era bem bacana. Vamos pra frente. Bom, começamos então com a realidade atual, né? Eu já trouxe aqui então agora o meu contexto de professor de teatro, né? Um contexto mais sala de aula. Já é aí inclusive uma foto de imagens das minhas últimas aulas de eletiva. E então já exemplifica bem a questão aí do professor de teatro em si, da sala de aula, né? Do professor ator, na verdade, que eu não deixo de ser ator, né? Quando eu sou professor. Mas aí no caso eu estou à frente da turma, estou à frente da sala de aula. Então eu trouxe essa da eletiva, trouxe essa aqui também, que eu achei bem legal, que também foi da minha aula experimental de eletiva desse ano. Então já fui aí dentro desse contexto. E as próximas imagens são produções que eu fiz enquanto professor de teatro. Então são produções teatrais feitas, dirigidas, produzidas por mim, mas em que eu não estou atuando, né? Quem está atuando são os meus alunos. Então são produções que são resultado das minhas aulas que eu trouxe. Esse aqui foi um espetáculo, a primeira versão que nós fizemos do Despertar da Primavera. Então as minhas alunas do Sudoeste conhecem algumas, que nós remontamos no Sudoeste. Essa aqui foi a minha primeira versão, que eu e a Jéssica fizemos lá na nossa escola de ensino fundamental. Então é resultado do meu trabalho de professor, né? A primeira versão do musical O Despertar da Primavera. Eu tenho logo em seguida o nosso último trabalho que eu e a Jéssica fizemos, o último musical que nós fizemos na escola que nós trabalhávamos, né, de ensino fundamental, que foi um musical chamado Quando a Vida Escolhe, que foi um musical autoral, criado, escrito e roteirizado pela gente, também com os nossos alunos de ensino fundamental, ou seja, mais uma produção do professor de teatro, né? É uma foto que eu gosto bastante também, que é o que os meninos do elenco todos estão alinhados, a última cena, é bem bacana. E eu trouxe para finalizar essa foto já dentro do Sudoeste, que foi no nosso espetáculo do ano passado, da combinança do ano passado, também em parceria com a eletiva de música da Jéssica, que nós fizemos os recortes, né, as cenas que nós criamos no ano passado, do musical rap, enfim. Que também aí você vê a cara do professor feliz com as suas alunas aplicadas. Bonitas talvez, não sei se bonitas, mas né, com saúde é o que importa. E é isso. Gente, olha só, finalizamos, né? É basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que tenha conseguido esclarecer um pouco do que é essa profissão do professor de teatro, do ator, a diferença de uma modalidade para outra e principalmente como é que é o contexto disso aqui no nosso estado de Goiás,
né? Como é que é a formação desse profissional aqui no estado de Goiás, as possibilidades de trabalho que ele tem. E além de tudo, foi bom, né, legal poder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência profissional, né, da minha história profissional aqui em Goiás, desde a minha formação aí dentro do curso de artes cênicas, do curso de teatro, que foi a minha primeira formação. Certo? Bom, é isso. Estou encerrando então essa aulinha de pós-médio dentro do mês das profissões do mês de maio. Espero ter ajudado, espero ter contribuído, espero que vocês tenham assistido até aqui, né, até o final do vídeo. E é isso. Beijos e beijos. Muitas saudades de vocês. Ih, gente, o que aconteceu aqui? Descartar. Muitas saudades de vocês e até a próxima. Bye, bye.